Boa noite a todos, em nome de Jesus. Que a doce paz do Senhor esteja inundando o teu coração. Também sobre a vida daqueles que estão acompanhando esse culto online. Que a graça de Deus esteja aí na tua casa, sendo manifestada de uma maneira extraordinária. E que a palavra do Senhor venha tocar o teu coração de uma maneira poderosa, como também os demais que estão aqui. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia ou verifique no teu celular alguns versículos no capítulo 5 de 2 de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 5, e leremos de 17 a 25. Hoje eu quero colocar nas tuas mãos algumas estratégias de guerra que vão verdadeiramente ajudar você a romper com ciclos antigos que talvez tenham estado presente na tua vida por anos, permitindo assim que o Espírito Santo te leve de fato a uma nova jornada. Diz a palavra do Senhor o seguinte, verso 17: Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Pelo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: Sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim e ali os derrotou. E disse: O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Tornaram ainda os filisteus a subir, e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, que respondeu: Não subirás, mas rodeia-os por detrás, e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. E há de ser que, ouvindo tu ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apaixarás, porque é o Senhor que sai diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez, pois, Davi como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Aleluia. Coloque tua mão em teu coração, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós adoramos o teu nome. Sabemos que a tua presença é real aqui no nosso meio. E pedimos também que a tua palavra venha de uma maneira nova. É a tua palavra, Senhor, que norteia as nossas vidas. Queremos sim ser alimentados, ser instruídos. Queremos estratégias vindo do teu Espírito, para termos de fato uma vida vitoriosa na nossa caminhada. Que o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação esteja presente sobre cada vida que está aqui. Também aqueles que estão em casa assistindo essa reunião, que a unção do Senhor esteja presente ali, uma unção de ensino, uma unção de sabedoria, e que a revelação da tua palavra seja alcançada assim, nessa noite. A essência, o cerne da tua palavra venha cair no coração de cada vida, e que uma vez mais o nome do Senhor seja glorificado. Adoramos a ti por todas as coisas, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós mergulharmos aqui nesse pequeno texto, eu quero estabelecer aqui alguns fundamentos, dando introdução dentro do aspecto que vamos abordar aqui nesse capítulo. Nós podemos estudar as Escrituras e vamos ver de maneira clara que existe uma série de termos que são conceitos que são preciosos. A própria Bíblia utiliza para descrever a natureza de Deus, o seu caráter, a sua pessoa, a sua santidade, a sua majestade. Em palavras, eu creio que seria indiscutível nós abordarmos a sua natureza e essas qualidades. Porém, a Bíblia ela coloca alguns termos bem claros que, de fato, definem a natureza de Deus e define quem é a pessoa do Senhor.
E hoje eu quero descrever um pouco um aspecto dessa natureza de Deus que eu creio que é muito importante para nós. Isso já está bem ligado com o tempo de louvor que tivemos aqui. Minha esposa precisou interferir na metade aqui, basicamente, do louvor, para trazer um peso que o Espírito Santo colocou no coração dela. E ela disse, olha, sentimos que algo rompeu agora. Não estava rompendo. Nós sentimos uma atmosfera pesada aqui no lugar. Então, profeticamente, muitas vezes, e apostolicamente, temos que intervir para verdadeiramente mudar o curso de uma reunião, para podermos alcançar aquilo que Deus quer. E ela falou claramente, senti num determinado momento que rompeu algo. E é interessante que é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. O Deus da ruptura, o Deus que rompe coisas em nossas vidas para que nós possamos avançar. Diga ao seu vizinho, é importante que na tua caminhada com Deus sempre haja um avanço. Mas para alcançarmos isso, temos que experimentar momentos extraordinários de ruptura, de rompimentos dentro da nossa vida. De todas as palavras que nós encontramos na Bíblia para descrever a Deus, jamais você vai encontrar o termo estancável. Não existe nenhum texto na Bíblia que venha declarar que Deus, Ele, na sua ação, na sua obra, Ele está paralisado, que a obra de Deus está estancada, de maneira nenhuma. Não tem nenhum texto que diz que Deus haja de maneira passiva, porque o nosso Deus é ativo. Diga isso, o Deus verdadeiro a quem eu sirvo é um Deus ativo. Então Ele é um Deus de movimento, é um Deus de progresso, é um Deus que nos leva a novos níveis, a novas jornadas, é um Deus que nos leva sempre a novas estações. E o diabo sabe muito bem disso. E o diabo, ele procura trabalhar em cima de ciclos. E eu preciso estabelecer aqui uma diferença entre o que é um ciclo e o que são as jornadas, o que são as temporadas. Quem sabe alguns de vocês nessa noite, você que entrou aqui, você que está assistindo em casa, você tem experimentado ciclos contínuos aí na tua vida. Talvez ciclos constantes de miséria, você não consegue ir além, talvez por anos tem vivido na escassez, quando as coisas parecem que vai dar tudo certo, num determinado as portas se fecham. Quem sabe no teu ministério você experimenta de maneira tão cíclica a esterilidade. Por tempo você não tem produzido nada. Ou quem sabe há ciclos repetitivos de hábitos na tua vida. Tem pessoas que são cristãs há 20 anos, 30 anos, mas elas têm violentas explosões de ira. E por mais que elas não queiram esse comportamento, vira e mexe, a ira se manifesta. É um ciclo repetitivo. Tem pessoas que estão mergulhadas em terríveis ciclos repetitivos na área da pornografia. Não consegue se libertar de um impulso tão maligno que leva ela a atividades completamente promíscuas. São cristãs. Quem sabe outras pessoas têm ciclos repetitivos de desajustes dentro dos seus casamentos. Eu quero garantir a vocês que essa não é a vontade de Deus. Diga assim, não é vontade de Deus que eu esteja vivenciando ciclos negativos de maneira repetitiva. A palavra do Senhor ela fala claramente que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E para isso Deus ele vai trabalhando em nós. Um dia você teve uma experiência com Jesus, a graça dele te alcançou, você foi salvo, você nasceu de novo, mas você precisa ser transformado. E essa transformação vem a nós de uma maneira constante. São coisas que vão acontecendo em nossa vida, nós entramos como que num tempo de jornadas. E é muito importante, essas jornadas são estações que vêm sobre nós. Diga ao seu vizinho, você precisa experimentar da parte de Deus nesses dias uma nova estação. Amados, os ciclos não mudam, as estações mudam.
e podem transformar as nossas vidas. E uma vez transformados pelo Senhor, nós mesmos poderemos mudar os ciclos. Diga isso. Quando eu sou transformado através de uma nova jornada, eu tenho a condição de mudar os ciclos contínuos da minha vida. Entenda algo, que atrás desses ciclos negativos repetitivos, sempre está a mão do inimigo. E atrás das estações, da jornada que devemos percorrer, está a mão do Senhor, querendo nos levar sempre a algo novo. Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 18. Você vai ver que Deus quer levar você de glória em glória. O nosso Deus é um Deus de mudança, de movimento. É aquele que nos tira do mundo, do Egito, nos leva para o deserto, e do deserto nos leva para Canaã, a terra da vida abundante. Esse texto bem conhecido, tínhamos até um cântico na igreja, né, que cantávamos antigamente. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Diga assim: a minha caminhada, a minha vereda, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Aqui mostra de maneira tão clara a maneira pela qual o Senhor desenvolve a sua obra em nós. Então estamos entendendo de maneira bem clara que o nosso Deus, o único Deus verdadeiro a quem servimos, é um Deus de progresso, é um Deus de avanço. Isso significa que Satanás, o nosso inimigo, ele age completamente oposto a essa verdade. Se Deus é um Deus de avanço e quer o teu desenvolvimento, o teu progresso, saiba que Satanás, o inimigo, ele age de maneira oposta. E ele quer impedir sim o teu crescimento, a tua forma de avançar através do quê? Através da estagnação. E uma das coisas que nós não queremos ver, quero falar isso apostolicamente aqui na casa, nós não queremos ver nenhum irmão, nenhuma vida, nenhuma família estancada e estagnada. Temos que marchar, temos que caminhar, temos que sair sim, do bom para o melhor, do melhor para o excelente, e do excelente para o extraordinário. Diga ao seu vizinho: Deus tem algo extraordinário para você. Mas muitas vezes esses ciclos antigos impedem de estarmos marchando rumo àquilo que Deus quer. Glória a Deus. E nós temos que observar algumas coisas que o diabo usa para manter as pessoas completamente atadas. Hoje é uma noite de libertação, é uma noite de guerra aqui, e temos que entender que o diabo ele vai levantar sempre uma série de coisas para fazer com que você seja escravizado, você seja atado a ciclos antigos, ciclos que nunca mudam, são repetitivos, e isso impede de fato você de avançar para novas estações. Quem sabe alguns de vocês nessa noite que chegaram até aqui têm lutado pelas suas próprias forças, têm batalhado de uma maneira extrema para vencer alguns ciclos que você mesmo tem visto na tua vida. E esses ciclos são antigos, são coisas que acompanham, você não quer, pode ser intimamente nas suas emoções, pode ser de maneira exterior, no teu dia a dia, circunstâncias, coisas que estão ligadas à tua própria vida, quem sabe coisas na família, com esposa, com esposo, com filhos, e você não consegue ter êxito, porque sempre percebe que está completamente atado a essas situações. Por exemplo, falhas de caráter. Tem pessoas que têm problemas de caráter, é cristão, mas tem problemas seríssimos de caráter, e não muda nunca. E é um ciclo constante, sempre está tropeçando em algumas coisas. Quem sabe uma personalidade desajustada, atitudes negativas que se repetem, como falei há pouco, ataques de ira,
São situações que vêm de maneira tão negativa. Alguns têm esses ciclos tão amargos que impedem de prosperar na sua área de trabalho. Alguns irmãos que lutam por anos no sentido de ter uma boa administração do seu tempo. Não consegue meditar na palavra, não consegue orar, não consegue separar momentos de adoração em casa. Casais que lutam por todos os lados, têm desejo, até tentam realizar tempos de oração juntos e nunca fazem. E quando oram, oram completamente separados um do outro. Pais que não conseguem ter um momento de oração com os filhos dentro de casa. Não conseguem ter um tempo ali de meditação, de ministração, de oração. Por mais que eles queiram, não conseguem. Porque não conseguem administrar o seu tempo. Tem tempo, mas não consegue porque não sabe administrar esse tempo. Ataduras, ciclos violentos na área econômica. Tem até um salário bom, razoável, mas esse salário vem como se colocasse num saco furado. Não traz os resultados que deseja. E isso vem de uma maneira cíclica. Nós que trabalhamos muito com libertação, vemos em algumas pessoas, em algumas casas, ciclos contínuos, iniquidades cíclicas de maldições. Padrões geracionais familiares que se repetem. Os comportamentos dos avós, bisavós, dos pais se repetem nos filhos. E, consequentemente, lá na frente vão repetir também nos próprios filhos, na descendência. E isso vem de uma maneira constante. Diga comigo, as estações mudam, porém os ciclos repetitivos não mudam. E as pessoas, elas seguem atadas nos mesmos padrões, nas mesmas coisas negativas. E isso leva a um estancamento total. São pessoas que não conseguem avançar. Tem pessoas que olham para suas vidas, para trás, chegam a dizer: eu estou vivendo isso, mas meus pais viveram da mesma maneira, mas eu acho que um dia isso vai acabar em minha vida, foi só algo temporal. Mas não é, amados, vem um ciclo repetitivo de coisas. Por isso nós trabalhamos no CILCE aqui, uma das mensagens que se constitui na espinha dorsal do seminário. É a noite que nós tratamos do rompimento das heranças. As heranças de comportamento, as heranças espirituais. E ainda até mesmo algumas heranças genéticas que vêm trazendo doenças, enfermidades. E vemos então ciclos repetitivos de doença na família. O bisavô teve um tal tipo de enfermidade, o pai teve a mesma enfermidade, agora o filho também tem a mesma enfermidade. Até disso está uma atuação tão demoníaca, um espírito familiar operando. E nós temos que romper, nós temos que quebrar isso de maneira muito forte, através da oração, através da palavra, a revelação da palavra e, acima de tudo, a revelação de que Deus é o Deus do rompimento. E Ele pode sim romper com esses ciclos contínuos, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é o nosso desenvolvimento. Diga isso para o teu vizinho: a vontade de Deus é que você avance, que você se desenvolva. E para isso, você vai passar por algumas estações, por algumas temporadas. E eu lembro muito bem aquilo que Salomão declara lá em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1. Tudo tem a sua ocasião própria. Outra versão diz: tudo tem o seu tempo próprio. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Guarda isso no teu coração. Tudo tem a sua ocasião própria. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Obrigado, Anderson. Não era besouro, viu, gente? Era uma lãzinha aqui da camisa. Mas quem está assistindo em casa pensa que o apóstolo está com um bicho lá no braço. Nem tatuagem. A Bíblia diz isso lá, de maneira clara, em Eclesiastes 2:1.
que tudo tem a sua ocasião própria, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Porém, nós olhamos para a igreja do Senhor, contemplamos os filhos de Deus e vemos que o que acontece com muitas pessoas, em lugar de ser essa realidade aqui que Salomão expõe, nós vemos ali uma coleção de estações negativas que se convertem numa coleção de ciclos. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer o avanço dessa pessoa. Satanás não quer que ela esteja progredindo, que ela esteja se desenvolvendo. Por isso procura prender em um ciclo repetitivo. E quando alguém está num ciclo repetitivo, para ele acaba sendo algo desalentador, desmotivador. É algo muito debilitante, por isso que tem algumas pessoas, amados. Nós pregamos aqui no culto Flá uma palavrinha de uns 10 minutos. Muitos crentes estão vivendo um tempo de Barnô. Por quê? Porque estão sendo vencidos pelo cansaço. Estão deprimidos, desalentados, caem na resignação, acham que para eles não tem mais nada. No dia a dia nós encontramos pessoas assim, nós viajamos sensivelmente, há pessoas que nos procuram, toda semana estamos aí conversando com pessoas, e quantas delas compartilhando as suas frustrações. Algumas pessoas querendo jogar a toalha, desistindo de tudo. Aí você nota na conversa com elas que elas vêm de fato como pessoas vítimas de um ciclo contínuo de coisas que o inimigo colocou diante dela, levando a se sentir desqualificada, sem forças, sem potencial. É o que nós encontramos com uma grande realidade em nossos dias. Mas eu quero trazer uma boa notícia a você, aquele que está em casa, principalmente aqueles que estão passando uma situação dessa. Há algo que você precisa saber. Deus nunca nos instrui alguma coisa, nunca nos orienta a fazer uma coisa, sem que nos dê a condição para corresponder a isso. Deus sempre vai nos dar força, Deus vai nos dar ajuda para poder corresponder àquele desafio. Diga ao seu vizinho, Deus nunca pedirá algo a você, sem dar a você as condições para te ajudar a realizar isso. E isso precisa ficar muito forte no teu coração nessa noite. Você precisa tirar os seus olhos das circunstâncias e colocar em Deus, aquele que te leva a um novo desafio, aquele que quer te levar a uma nova jornada, a uma nova estação, e para você corresponder a isso, Ele vai te ajudar, Ele vai dar a força necessária, vai dar os recursos para que você possa entrar de maneira vitoriosa. Diga isso, Deus dará a mim todos os recursos para que eu possa caminhar, para que eu possa me mover de maneira vitoriosa. É assim, amados, que nós vamos crescendo e avançando. E o que eu acho maravilhoso em Deus é que Ele se compromete a isso. Se lembra a palavra que o Senhor deu a Jeremias, quando ele viu lá um ramo de amendoeira? O que vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Você sabe o que significa velar? Pergunta ao seu vizinho, o que é velar? Diga, não é você ficar carregando uma vela, estou velando. Velar significa colocar um véu. Então, é como se o Senhor colocasse um véu sobre a sua própria palavra, dando uma garantia, eu cumprirei. Isso é uma promessa, mas eu cumprirei. E Ele dá promessas para você avançar com vitória. E com certeza, Ele está velando para que essas promessas se cumpram na tua vida. E você entra nessa nova estação de maneira vitoriosa, saindo desses ciclos antigos. Diga ao seu vizinho, a vontade de Deus a você nessa noite é que você rompa com esses ciclos. Aleluia. E eu creio que é algo mais que Deus quer revelar ao teu coração,
aos nossos telespectadores aí também nessa noite, Deus quer revelar a você que além dele ser o teu Deus, que te trouxe salvação, o Deus que te resgatou, Ele é também o Deus que rompe com os ciclos, não importando os tipos de ciclos que você está vivendo. Amados, Deus não é incoerente. Ele não vai tirar alguém que está mergulhado lá no lamaçal do pecado, levando uma vida miserável nas garras de Satanás, simplesmente resgatar e não dar continuidade numa obra de transformação. Você sabia que o crente não melhora de vida? Diga ao seu vizinho, você como crente, Deus não quer melhorar a tua vida. Deus quer transformar a tua vida. Gente, seria incoerente eu pegar um Deus amoroso, um Deus que tem um coração cheio de misericórdia, cheio de amor, vindo na minha direção, me tirando de um charco de lama e simplesmente me deixando perdido no meio do caminho, sem transformar. Claro que não. Ele vai me transformar sim. E a vontade de Deus é me transformar de glória em glória, na mesma imagem daquele que me chamou. Diga ao seu vizinho, Deus quer transformar você de glória em glória, na mesma imagem dele, para que você possa olhar no espelho e refletir na tua face a glória do Senhor. Esse é o propósito de Deus. Você vê Deus dessa forma? Vou dar um segredo a você nessa noite. O Deus que você crê é o Deus que você tem. Se você crê que Deus, a única coisa que Ele pode fazer é salvar você do pecado e te levar para o céu, é isso que você vai receber. Mas se você tem uma visão, você crê num Deus poderoso, que te resgata das trevas e que investe na tua vida, te cura, te liberta, te transforma, aleluia, é esse Deus que vai agir, que vai mover em tua vida. Pergunta ao seu vizinho, qual a visão que você tem acerca de Deus? Você lembra a experiência de Jesus quando chegou lá em Nazaré, no meio do seu povo? Dá uma olhada depois lá em Marcos 6. Diz que o poder de Deus para curar e fazer milagres estava sobre ele. Era algo que estava disponível a todos ali. Porém, não houve nenhum milagre. Nenhum. Senão poucos ali é que foram curados. Havia um poder para curar, para operar milagres que estava à disposição de todos. Porém, poucos puderam experimentar isso. Sabe por quê? Por causa da visão que tinham de quem era Jesus. A maioria, Jesus era simplesmente o carpinteiro, o filho do seu José e da dona Maria. E é assim que viam ele. Por isso o desonravam. O que pode vir através desse carpinteiro? A visão que eles tinham. Porém, poucos tinham outra visão. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, a extensão de Deus Pai aqui na terra. E esses alcançaram curas extraordinárias. Então veja, um poder que estava disponível a todos, porém nem todos alcançaram, senão poucos. Qual é a visão que você tem de Deus? Diga ao seu vizinho, o Deus que você crê, esse é o teu Deus. Se você crê num Deus que te salva e te leva para o céu, é isso que você vai experimentar. Mas se você crê de maneira tão poderosa, na mesma proporção da revelação de Paulo, quando ele diz lá em Efésios, de uma maneira tão forte, capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Então esse é o Deus que você terá. Diga isso, diga comigo, repita esse verso. Diga, aquele que é poderoso
para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso, segundo o poder dele, que opera em mim. Tem gente esperando algo vindo lá do céu, mas o poder de Deus ser colocado em nós já pelo Senhor. E Paulo diz: o poder que opera em nós. Essa é a visão que você tem que ter. E Deus vai operar em nós conforme o nível da visão que nós temos acerca dele. Diga uma vez mais: conforme eu vejo a Deus, assim ele vai operar na minha vida. Diga uma vez mais para o seu vizinho, para ficar bem firme aí. Diga a ele: o Deus que você crê, esse é o Deus que você tem. Aleluia. E hoje eu quero apresentar a você essa revelação poderosa de Deus. Ele é o Deus do rompimento, o Deus que rompe os ciclos, é um Deus de avanço. Vamos lá para o texto agora. Era só uma introdução. Vamos entrar para o texto agora, entrar na mensagem que eu quero trazer. Dá uma olhadinha no verso 17. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, fizeram o quê? Subiram todos em busca dele. Quando a Bíblia fala todos, fala exatamente das cidades dos filisteus. Tinham 5 cidades ali, poderosas nas mãos dos filisteus. E todas elas se juntaram a uma para ir contra Davi. Mas quando aconteceu isso? Quando ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel. Exatamente no momento da bênção. Davi recebeu 3 unções. Porque a unção, ela vem de maneira progressiva sobre as nossas vidas. A primeira unção, o óleo foi derramado lá pelo chifre de carneiro na cabeça dele, lá dentro da casa do seu pai, na casa de Jessé. Samuel derrama o óleo sobre a cabeça dele, diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Esse foi a primeira unção. E ele derrotou em seguida Golias. Mais à frente veio a segunda unção. E ele começa a reinar sobre Hebrom. A 10ª parte da promessa de Deus, porque ele seria apacentador de toda uma nação. E agora chegou o momento certo da terceira unção, para fazer dele rei. Então chegaram e ungiram, derramaram óleo sobre a cabeça dele, para que ele governasse agora sobre Sião. Governo sobre todo Israel. Agora, quando a bênção do Senhor veio sobre ele, desatou algo também que começou a acompanhar essa bênção. A perseguição. Foi ungido já em seguida, o que veio? A perseguição pelos inimigos. Para quê? Para impedir de avançar, para que ele ficasse estancado. Os inimigos sabiam que ele assumiu uma posição de governo, ia se assentar no trono, governando sobre toda a nação. E o inimigo queria certamente impedir isso. Então, quando você recebe uma bênção do Senhor, você sabia que vai demandar algumas responsabilidades? Interessante, quantos aqui querem ser abençoados? Aleluia. Agora, você sabia que a bênção tem responsabilidade? Diga ao seu vizinho, você sabia que a bênção não é somente privilégios que ela traz? Traz responsabilidade também. Quer ver um exemplo? Quem já trabalhou num lugar aqui, comigo já aconteceu isso, você trabalhava, era empregado, funcionário, e de repente vem a oportunidade, você se torna chefe naquele lugar. Com quem já aconteceu isso? Me diga uma coisa, Thaís. Quando você se tornou chefe, houve alguma mudança? Não aumentou a responsabilidade? Com certeza, antigamente, você chegava ali, terminava o horário,
Você ia embora, pronto. Depois é diferente. Você é o último a sair, você tem que ficar mais tarde, é o primeiro a sair. As coisas que dão errado ali, você é o responsável. Chefe, todo mundo quer ser, mas a responsabilidade eles não querem. A bênção do Senhor tem que ser o primeiro a chegar. Quantos querem ser pastor que levanta a mão bem baixinho para ninguém ver? Mas muitas vezes é o último a sair. Eu quero trabalhar no tempo integral. Gente, trabalhei no Ministério da Fazenda e trabalhei no banco. No banco, chegava às 5h30, assinava meu ponto e ia embora. 9h30 chegava no banco, tinha meu horário de almoço, tudo sossegado, tranquilo. De repente fui para o tempo integral, para trabalhar só na igreja. A coisa mudou totalmente. Não tinha hora para dormir, não tinha hora para sair. Aconselhamento, tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Tudo diferente. Diga ao seu vizinho, não queira somente os privilégios da bênção, mas tem as responsabilidades. E sobre Davi veio a responsabilidade. Eu posso classificar aqui a bênção dentro de dois aspectos. Tem um aspecto frontal, que é o aspecto do privilégio, aquilo que nós recebemos, mas tem a parte da traseira da bênção, que é o quê? A responsabilidade, as perseguições, os testes que veio, e já começa com Davi, gente. Quando souberam que ele seria rei, diz que vieram contra ele. Davi começa a experimentar oposição. Por um lado, você vê a bênção, sentaria para governar a nação. Na retaguarda, na traseira, tinha o quê? A oposição contra ele. E eles vêm para fazer oposição a Davi. O ataque dos filisteus aqui foi por causa da ascensão de Davi. Porque quando souberam que ele foi ungido rei, diz que ali se reuniram todos e vieram contra ele. Diga isso. Eles reuniram todos e vieram contra ele. Interessante que os filisteus não atacaram ele até o momento que ele se tornou rei. Antes não, foi naquele momento. Deus te leva a uma jornada, a uma estação nova. E revela para você privilégios tremendos que você vai ter. E o diabo sabe do teu futuro. Ele sabe o que aquilo significa. Os inimigos sabiam o que significava para Davi lá na frente. Aquela unção como governo. A autoridade que viria sobre ele. Aquele que comandaria a nação. E eles procuram fazer o quê? Impedir. Trazer estancamento. Diga ao seu vizinho, tome cuidado. Porque o diabo sabe. Que você sabe. Que ele sabe. Que quando a bênção vem sobre você, ali está sendo determinado o teu futuro. E ele vai fazer de tudo para bloquear, para que você não chegue ao cumprimento daquilo lá na frente, chegue a uma nova estação. E muitas vezes ele faz isso através dos ciclos antigos paralisantes. E tem pessoas que não discernem isso, amados. Recebe lá uma palavra de bênção do Senhor. E aí está demorando, ele faz beicinho diante de Deus. Puxa, quando vai acontecer isso? Vem aquela palavra de promessa. Sou presbítero da igreja, mas eu tenho um chamado, Deus ia me ungir. Veio a palavra profética, profeta, pastor, mas quando vai ser isso? Já passou 15 anos. E começa a questionar Deus, faz beicinho. Deus tem o seu tempo. Não é que Deus está demorando, é Ele que está ansioso. Diga para a pessoa que está ao lado, muitas vezes, quando você quer as coisas apressadas, não é Deus que está demorando, é o teu coração que está ansioso.
Agora, muitas vezes isso pode acontecer devido a um ciclo que precisa ser quebrado. E se nós não percebemos isso, não temos a revelação do Deus poderoso que rompe com os ciclos, nós podemos ficar patinando aí durante muito tempo. Graças a Deus, Davi, ele teve uma revelação tão profunda aqui. Veja que a Bíblia diz que os filisteus aqui, então, viram que Davi havia sido ungido rei. E vieram com toda a força para buscá-lo. Davi não provocou isso. Isso veio dos filisteus. Agora, Davi ele percebe sim aqui. O inimigo tratando de vir para impedir, para bloquear aquele avanço. Os inimigos atacaram Davi assim que ele foi ungido rei. Ele ainda não havia nem sentado no trono. Porém, uma vez que escutaram que ele estava a ponto de ocupar essa posição de liderança sobre Israel, se lançaram sobre ele com todas as forças. Não foi quando ele foi ungido, senão quando o inimigo viu que ele estava a caminho de governar Israel. Você recebe uma palavra de bênção, você entra nessa bênção, algo começa a acontecer. E o inimigo percebe isso. E ele vai agir de tal maneira para que você não chegue na plenitude daquela bênção. Diga ao seu vizinho, Deus não quer que você caminhe em meia bênção. Ele quer dar de maneira plena. Que nem aquela mulher chegou, quero dar um testemunho. Me converti, meu marido é alcoólatra, ele me dava 10 surras por dia. Eu me converti, agora levo só 5. Não, quer libertar ela de todas as 10. Tem uma vida de liberdade total. Diga ao seu vizinho, Deus não quer dar uma bênção pela metade. Agora, sabe por que muitos ficam na bênção pela metade? Porque não tem essa visão. O inimigo se levanta, porque o diabo sabe o futuro dela. Sabe a plenitude que ela vai ter daquela bênção, e ele vai tentar bloquear. Gente, eu não estou falando aqui de retaliação do diabo. Porque a retaliação vem quando alguém tem baixa, o inimigo vem. Eu estou falando dos contra-golpes do inimigo que vem para bloquear, para estancar. Você não tem baixa nenhuma, mas ele se levanta. E se você não tiver o discernimento, você vai entrar na jogada dele. Você não vai entrar na plenitude daquilo que Deus quer. Vai parar no meio do caminho, não haverá avanço. Você vai ficar estancado. Diga ao seu vizinho, Deus não quer que você fique estancado. O Senhor quer te levar do outro lado do rio. Aleluia. Você não vai morrer na metade do rio. Em nome de Jesus eu declaro isso. Os inimigos se levantam quando percebem que ele está a caminho de governar Israel. Agora, por quê? Às vezes começo a pensar, por que eles agiram assim? Talvez tiveram medo, puxa, Davi governando, se ele derrotou, destruiu o nosso principal líder, nosso principal guerreiro, Golias, o que será de nós? Talvez veio isso na mente deles naquele momento. Você fez isso com Golias, o que fará com cada um de nós? O nosso guerreiro principal forte não demonstrou resistência diante de Davi, que o derrotou com a simples funda e uma pedra lisa de rio, quanto mais a nós. Agora, aquele ataque do inimigo, guarde esse segredo aqui, é uma estratégia de guerra para você. Isso aqui vai de graça, porque eu amo vocês. Aquele ataque do inimigo era indicação do futuro de Davi. Sabe por que o diabo muitas vezes te ataca? Principalmente quando a bênção do Senhor vem sobre você. O diabo ele sabe muito bem aonde você vai ser colocado.
o diabo sabe aonde aquela bênção vai te levar. E por isso vai atacar. Os filisteus sabiam muito bem o que aquela unção faria sobre Davi, aonde ele seria levado. Por isso age daquela maneira. Amados, eu tenho tido experiências tão tremendas no ministério. E muitas vezes, quando vem uma revelação de algo novo, vem a oposição do inimigo. Eu nunca esqueço, há muitos anos atrás, nós travamos uma guerra violenta contra um satanista aqui na nossa cidade. Esse satanista chegou aí num dos seminários que nós estamos ministrando, em uma das igrejas aqui da cidade, num sábado à tarde. Nunca esqueço isso. Ele chega com um revólver dentro da pasta. Faz a inscrição, paga a inscrição, assenta-se numa cadeira e começa a falar com dois espíritos, um à esquerda e outro à direita. E começa a mudar de lugar o tempo todo. Bem no dia que nós iríamos fazer a oração de grande renúncia. E ele ficou, ia para lá, ia para cá, procurava um lugar vazio, sentava ali. Foi lá atrás, pegou um papel, desenhou um punho de mão fechado, colocou os números, colocou para a menininha passou mal na hora. E ele começa a lançar encantamentos dentro da reunião. Simulou que colocava a mão no bolso, tirou, soprou na direção do baterista, ele sentiu um impacto no peito. Minha esposa e alguns intercessores tiveram que levar lá para dentro de uma sala e orar com ele. Foi algo terrível. Nós estávamos com um grupo de intercessores e intercessoras ali. Todas começaram a ter uma visão do que ele tinha dentro daquela pasta. Ele estava com a arma ali. E veio bem claro assim para minha esposa, tem uma arma. E ele olhou para todos os intercessores e acenou com a cabeça fazendo um não. E quando olhou para mim, quando eu estava no púlpito, ele afirmou que sim. Falando com os espíritos que estavam ali. E eu naquele momento disse, olha, porque começou a distrair as pessoas da igreja. Eu disse, olha, não fique prestando atenção no que está acontecendo aí, mas olha aqui naquilo que eu estou falando. Nós vamos fazer oração aqui para renunciar vínculos. E aquilo deixou ele com muita raiva. E como começou a trazer muito tumulto, o pastor lá da igreja partiu para a glória, agora na época do Covid, ele foi inquirir, o que você está fazendo aqui? Ele disse, não, eu vim para destruir esse pregador. Eu vim para acabar com ele, para matar ele. Aí ele foi colocado lá para fora, foi embora. Mas na mesma semana, a intercessora, uma intercessora de idade que nasceu no ministério, quando ela pegou o ônibus, o camarada estava dentro do ônibus, seguindo ela. Quando passou um mês mais ou menos, ele manda um e-mail para mim. Só que não tinha ali o emissor, o nome de ninguém, nem o endereço de e-mail, só aparecia 666 cabeça do diabo. Como se tivesse vindo o próprio Satanás. E ele fazendo ameaças terríveis. Colocando o nome dos meus filhos. O dia que a minha esposa foi sozinha no shopping. O meu filho foi em tal igreja para ouvir o testemunho do Rodolfo. E assim por diante escrevendo. E disse, olha, ainda bem que existe a transladação. Então eu vou no lugar onde eu quero em frações de segundo. Se eu fui para destruir você aquele dia, mas não consegui. Além do mais, eu já estou seguindo você há muito tempo. Só que não tenho conseguido fazer aquilo que eu tenho desejado. E aquilo que fui designado a fazer. Estou ficando cansado. Graças a Deus, a oração dos santos. O ministério da Neuza disse, olha, todo dia nós oramos por você. E ele mandou aquele e-mail ali, ameaçador, assim, terrível. Mandou fotos de pessoas sacrificadas ao diabo. Lá na época, né, de Anthony LaVey, pessoas sacrificadas, um monte de foto. Coisa assim, pavorosa, terrível. Eu peguei aquele e-mail e pensei, esse satanista, ele está querendo criar
Um clima de popularidade. Medo, me amedrontar e alcançar popularidade. Eu já me propus há muito tempo a não dar muito crédito para eles, porque é isso mesmo que eles querem. Compartilhei com poucos guerreiros, alguns apóstolos. Um dos apóstolos aqui do Brasil, quando ele viu aquilo, ele disse: isso significa que vem sobre o teu ministério uma patente maior. Deus vai levar você a um novo nível de unção. Um outro apóstolo veio no cio e disse: olha, você vai ser levado a um novo nível de autoridade. O que você viu até agora foi só o início. Você vai mergulhar num nível de autoridade maior. Com isso, até um dos apóstolos, olha, começou a insistir: não, você precisa ser ungido como apóstolo, ser reconhecido a nível nacional. Mas eu queria que viesse algo lá da minha cobertura. Quando a doutora Neuza chegasse e dissesse: você precisa ter um reconhecimento público dentro da unção apostólica, aí eu vou aceitar. Gente, isso foi pouco antes de 2006, dia 5 de maio, dia 6 de maio de 2006, lá em Brasília, foi reconhecido por um concílio apostólico com o apóstolo sobre essa nação. Foi uma celebração muito linda. Agora, o diabo sabia onde eu seria colocado e tentou intimidar através do quê? De um ataque satanista. Agora imagine se eu ficasse com medo. O meu cachorro em casa se endemoniou. Tinha um cachorrinho dócil, ele pulou o canil. Minha esposa tinha ganhado um jardim, depois de aniversário de uma irmã. Ele foi lá, destruiu o jardim, minha casa recém-pintada, tinha bolotas de terra, tudo pela parede. E ele sempre um cachorro calmo. Quando cheguei em casa, ele estava ali, totalmente arredio, com medo. Foi usado pelo diabo, porque os demônios podem entrar em animais. O diabo sabia do meu futuro. O diabo sabia onde eu seria colocado. Gente, a bênção traz privilégios. Nós temos ido a tantas nações, 100 e poucas nações. Puxa, isso é glamour, eu queria estar numa dimensão dessa. Mas você não sabe a retaguarda, Pedro. Aquilo que nós experimentamos. Quando vamos em alguns países, a primeira vez que nós fomos ao Japão, nós fomos 8 vezes, mas o primeiro ano foi mais de um mês, indo todos os dias, basicamente, no consulado. Eu achava que seria impossível, de tanta coisa que pediram, de documentação, da intervenção das pessoas da igreja que estavam nos recebendo. Satanás sabia o que ia acontecer lá. Nos 7 anos seguintes que fomos. Isso é algo extraordinário. Em uma das vezes que fomos a Moçambique, a última vez, nós enfrentamos algo terrível em termos de guerra espiritual. Já começou a guerra aqui, porque o consulado de Moçambique é em Brasília. E o consulado trabalha somente à tarde, das 2 em diante. E para pegar o visto tem que mandar por SEDEX, os passaportes, os documentos. E o correio levava só na parte da manhã. E não tinha ninguém fechado. Já estava chegando os dias da viagem, eu com a passagem comprada e sem o nosso visto. Precisei dar uma de guerreiro ali. Disse: olha, o correio só entrega aí na região de vocês pela manhã. Você tem que colocar alguém de plantão aí para receber. Eu estou com passagem comprada, não posso perder isso daí. Foi uma guerra. Quando chegamos lá, a base da Red Bay que está passando por um problema seríssimo. Forças malignas agindo ali. Os próprios missionários sentiam a presença demoníaca no telhado, como se tivesse uma forma animalesca. Como um animal no telhado da base. E foi o tempo que nós fomos ali, gente. Atravessamos a fronteira de carro, fomos até a África do Sul. E ficamos um dia lá, dormimos no hotel fazenda. No dia da volta, tivemos experiências terríveis. Um micro-ônibus tentou jogar o ônibus para cima da gente.
para que o carro que nós tivéssemos capotasse e aquele ônibus ia cair em cima da gente. E nós vimos ali uma força satânica. Na própria fronteira, passaram um rádio para um policial de trânsito federal e ele nos abordou. Ele queria propina de qualquer jeito, ficou insistindo, queria dinheiro. Disse, não, nós não vamos dar nenhum centavo de propina aqui. E o argumento deles, olha, vocês vieram do Brasil para cá e para dirigir, vocês têm que ter uma autorização, a carta de autorização do consulado aqui. Ninguém falou nada para nós. E a pessoa que ia nos levar para a África, uma missionária, brigou com o namorado, ela ia levar a gente e não quis levar, simplesmente jogou a chave do carro, volante ao contrário, eu, minha esposa, uma médica, o evangelista, nós somos com aquele carro. E ele queria propina. Eu disse, não vou dar nem um centavo. Minha esposa e a médica lá, intercessora, orando lá, em línguas, eu e o evangelista no banco da frente, e daí ele ficou com raiva e mandou nós embora. Mas quando nós entramos em Moçambique, do nada, um camarada veio nos perseguindo e querendo bater na traseira do nosso carro. Mas com toda a força. Aí tinha um bando de jovens passando na rua, eles gritaram, ei, ele quer matar vocês. A voz de Satanás. A bênção tem a sua parte frontal, mas tem a parte traseira que muitas pessoas não sabem. Enfrentamos uma batalha terrível ali. Em muitos lugares temos enfrentado em batalhas. E eu vejo que é uma tática do inimigo. Por quê? Ele sabe muitas vezes o que vai acontecer lá. Quantos milagres, né? Lá na aldeia Gambane, o paraplégico que foi restaurado as suas pernas, está lá a foto dele andando. Quando chegou na aldeia não caminhava, foi levado no colo da esposa. Milagres acontecem. Agora o diabo sabe. O diabo sabia, os inimigos sabiam o que Davi seria. Por isso se levantam contra ele. Se a bênção de Deus vem sobre você e vem ataques, sabe por quê? Porque o diabo está conhecendo o teu futuro, ele sabe aonde você vai caminhar. E ele vai fazer de tudo para que você não chegue de maneira plena nesta experiência. Vou dar outro segredinho de guerra para você aqui, gratuito. Na minha visão, os inimigos de Davi se levantaram contra ele porque tinham medo de Davi. Medo daquilo que aconteceria. Agora preste atenção, abra teus ouvidos espirituais. Muitas vezes o diabo vem contra você. Sabe por quê? Porque ele tem medo daquilo que você vai representar para ele. O diabo teme um cristão ungido, um cristão que caminha debaixo da luz do Senhor. O diabo teme e teme diante de alguém que está progredindo no Senhor, está avançando no reino. E ele vai fazer de tudo para vir contra. Por quê? Porque tem medo. Diz seu vizinho, não é você que tem que ter medo dele. É ele que tem medo de você. Diga seu vizinho, pare de ser bobão. Gente, estou com medo de gente. É o diabo que está com medo de você. Ele sabe onde você vai ser colocado. Ele sabe a dimensão onde você vai alcançar. Ele sabe aquela bênção, aquela unção que você recebeu. Para onde vai te levar. O que você vai alcançar. E ele sabe muito bem que quando isso acontecer, as obras das trevas estão perdidas. E ele está perdido. Nessa noite, você precisa saber que o diabo sabe, que você sabe, que ele sabe, que quando a unção funciona em você, ele está perdido. Levante essa tua mão e diga aleluia. O diabo ele conhece os estragos que você pode trazer no reino das trevas. Então o ataque do diabo que vem contra você é uma indicação da grandeza do teu futuro. Você pode levantar a tua mão e dizer aleluia?
Ele sabe de algo maravilhoso que Deus fará em tua vida e através de você. O diabo ele tem uma percepção daquilo que Deus vai fazer em você e através da tua vida. O diabo sabe o momento que o Senhor vai fazer com que na tua vida seja liberado o teu maior potencial. E isso traz preocupação para o reino das trevas. Por isso que quando viram Davi sendo ungido, eles vieram com todas as forças. Agora o que fez Davi? Veja no verso 17. Ele desce à fortaleza. Diga isso. Quando os inimigos vieram a Davi, ele desceu à fortaleza. Então veja algo aqui. Mais uma estratégia para você. Apesar de Davi ser um guerreiro, ele tem estratégias de guerra, experiências na guerra. Ele derrotou Golias anteriormente. Ele não se considerou autossuficiente para vencer aqueles inimigos. E ele foi buscar quem? O Senhor. E isso nos ensina algo muito importante. Não é pela tua força, mas pela força do Senhor. Você tem que buscar Ele. Já cantava o grande reformador Martinho Lutero: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Quantos gostam do cântico Castelo Forte? Que esse aqui é para os mais antigos, né? Tem os mais, nem sabe o que é isso. Talvez tenhamos que cantar um dia aqui na igreja, porque é um cântico de guerra, gente. Lutero, quando compôs essa canção, ele estava tendo uma visão extraordinária de guerra. Então veja, Davi, ele foi buscar o Senhor. Subirei ou não? Guarde algo. Superar os problemas não só está determinado pela força minha, pela força das nossas mãos, senão pela sensibilidade que devemos ter, no sentido de ouvir a Deus. Ter a vontade de escutar Deus, recebendo dele a estratégia para vencer, para sair do estancamento. Diga ao seu vizinho, você precisa ouvir a voz de Deus. Davi ele foi procurar ouvir a voz de Deus. Talvez alguns de vocês, aqueles que estão em casa, estão vivendo aí um ciclo repetitivo. Eu quero dizer a vocês nessa noite aqui, que há uma pequena distância entre aquilo que você está vivendo no momento e a estratégia que Deus tem para te libertar. Mas você tem que ouvi-lo, ir na direção dele. Senhor, qual é a estratégia? Como devo agir? Há um princípio muito importante nisso daqui. Diga ao seu vizinho, você sabia que o nosso Deus, o Deus do rompimento, Ele é um expert em estratégias? Tem estratégias lá para os problemas que estão no teu casamento, tem estratégias para você vencer a escassez financeira, para vencer o ciclo de confusão espiritual que você tem vivido, quem sabe aqueles vícios que você não consegue se libertar dele. O Senhor tem uma estratégia adequada para você, basta simplesmente você ouvi-lo. Os teus ouvidos precisam estar abertos, no sentido de ouvir aquilo que Deus tem. Aleluia. No momento de guerra, Israel estava vencendo, e os inimigos, esse povo venceu, porque o Deus dele é o Deus das montanhas, por isso venceram. Vamos levar eles nos vales, e nós vamos vencer a guerra lá. E levaram o povo de Israel para o vale. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? O Senhor era com ele, porque o nosso Deus poderoso é Deus dos montes e os Deus dos vales. Diga ao seu vizinho, Deus que você serve, o único Deus verdadeiro, Ele é Deus de montes, mas é Deus dos vales. E Ele conhece o vale que você está passando. Ele conhece o ciclo repetitivo, talvez, que está vindo em você, no teu trabalho, na tua vida espiritual, no teu casamento, na tua área profissional. E Ele é poderoso
para trazer um rompimento nisso. Diga ao seu vizinho, quando as coisas negativas vêm, quando o inimigo vem, você deve descer a fortaleza para ouvir Deus. E Ele vai dar a você uma estratégia. E veja que Davi, ele faz duas perguntas aqui para Deus. Primeira, aí no verso 17, subirei contra os filisteus? Em outros palavras, Senhor, eu devo lutar? Aqui está a chave para você. Um bom guerreiro, ele vai sim indagar o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? A minha força nada faz, a minha capacidade. Segunda pergunta que ele faz, entregar-nos-á nas mãos? Davi, um guerreiro, ele olha para si, ele não vê aqui a sua habilidade, a capacidade que ele tinha como guerreiro. Porque ele sabia que isso não era a autorização de Deus para ele. Ele queria a autorização que vinha da boca de Deus. A tua habilidade, a tua força, não significa que é a autorização de Deus. Mas a palavra que ele dá, sim, essa é a autorização. Porque Davi tinha derrotado Golias, tinha derrotado inimigos. Opa, eu tenho a força. Alguns riram aí, opa, estou lembrando de um desenho que você assistia, olha, viu como a gente descobre as coisas? Lembra disso? Eu tenho a força. Pelos poderes falar o nome do demônio. Nós temos a força do Senhor. Davi era guerreiro, mas ele vai indagar, Senhor, devo ir nessa batalha? Eles serão entregues nas minhas mãos? Ele não confiou em si mesmo. Ele queria a palavra do Senhor. Porque há pessoas, amadas, são tão presunçosas que o achismo dela a leva a aceitar, então, que ela pode fazer muitas coisas sem Deus. É o presunçoso. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu expulso demônio, eu curo aquele, eu curo outro. Nunca perde o revestimento da força do Senhor. Diga comigo, a minha capacidade não me autoriza a fazer alguma coisa em nome de Deus, se Ele não me manda fazer. E Davi sabia esse segredo? Se você sabe fazer alguma coisa, não significa que Deus quer que você faça isso. E é o problema que nós encontramos na igreja. Eu canto bem, eu prego bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Interessante, não vem gente dizendo, olha, eu varro bem, eu arrumo cadeira bem. Não é isso? Isso não autoriza. Davi buscou autorização divina. O nosso desejo nos impulsiona, sabe para quê? Para aquilo que nós queremos fazer. O talento que temos, a capacidade que temos, é o que nós podemos fazer. Porém, o nosso propósito definido por Deus é o que de fato devemos fazer. Diga isso, o que eu devo fazer não é aquilo que eu quero fazer, não é aquilo que eu tenho como talento, que me leva a fazer, mas sim o propósito de Deus em mim. Esse deve ser, sim, a motivação. Se fazemos somente aquilo que gostamos de fazer, não está enfocado aqui o nosso propósito em Deus. E assim não seremos efetivos nesse propósito. E Deus autorizou Davi, porque no verso 20 você encontra o resultado. Quando diz, Senhor, subirei, pelejarei contra eles. O Senhor vai entregar esse inimigo nas nossas mãos. Aleluia, verso 20. Então foi Davi a Baal-Perazim, e ali os derrotou, e disse, o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Baal-Perazim significa o Senhor que rompe, lugar de rompimento, o Deus das rupturas. Será que você precisa de um rompimento, de uma ruptura hoje, aí na tua vida? Diga ao seu vizinho, você tem que chegar
a Baal-Perazim. É o lugar do rompimento. Agora, por que Davi derrotou eles ali? Porque viu a direção precisa do Senhor, a estratégia. Glória a Deus. Deus quer romper na tua vida com esses ciclos repetitivos, dando a você avanço, dando avanço a seu povo nesses dias. Isso é muito profético para os nossos dias. Dando avanço a você que está assistindo lá na residência. E essa história aqui, terminando, ela tem um final incrível. Porque você vê que os filisteus voltaram a atacar a Israel e a Davi. Não diz aí? Diz que os inimigos voltaram então a atacar a Israel, a atacar Davi. E sabe o que Davi fez? Opa, eu venci. O Senhor entregou nas mãos. Perguntei ao Senhor se era para pelejar. O Senhor disse sim, eu venci. Ah, vou vencer de novo. Não, ele foi buscar o Senhor novamente. Queria ouvir de Deus. É uma estratégia de guerra. Diga ao seu vizinho, ouvir a voz de Deus é estratégia para você sair dos ciclos contínuos. Ele volta a consultar Deus. Ele não baseou na vitória anterior. Isso não foi um indicador, não foi um referencial para ele guerrear pela segunda vez. Que ele devia repetir aquela mesma estratégia. Ah, deu tão certo, foi tão bom. Ah, vai dar certo de novo. Não. Ele perguntou outra vez. E veja que Deus dá a ele uma estratégia diferente. Por isso tem que procurar sempre a Deus. Em libertação, sempre eu digo para os libertadores, você vai atender um caso sério, busque a Deus. Não queira usar a estratégia da pessoa que você atendeu no mesmo problema, você usou a estratégia e deu certo. Quem sabe com essa pessoa não é essa estratégia. Deus tem outra, você tem que buscar. E Davi, de maneira muito sábia, ele foi buscar. E o Senhor deu uma estratégia diferente para ele. Veja versos 23 e 24. E Davi consultou o Senhor, que respondeu, não subirás, não vai pelejar, não vai guerrear. E disse assim, rodeia-os por detrás, e virás sobre eles por defronte dos balsameiros, árvores. E há de ser que, ouvindo tu o ruído da marcha, olha que coisa surpreendente aqui, sobrenatural, ouvindo o ruído sobre as copas das árvores, dos balsameiros, então você se apressará, porque é o Senhor que sai diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Olha que coisa. Davi ia lutar num certo nível, e o Senhor lutaria em outro nível, o nível dele. Ruído sobre as copas, diz aqui. Quando você lê esse texto aqui, ouvindo tu o ruído da marcha pelas copas dos balsameiros, então se apressarás, porque o Senhor sai diante de ti para ferir o arraial dos inimigos. O que vem atualmente? Quem marchava? Pergunte ao seu vizinho, quem marchava pelas copas das árvores? Aleluia. Não se tratava de um exército terreno, mas do exército celestial. Sabe por quê? O Senhor é o homem de guerra. É Ele que vence as nossas batalhas. Diz lá em Isaías que o Senhor é um potente guerreiro. As nossas guerras são vencidas pelo Senhor. Não adianta você cantar, o Senhor é homem de guerra, e você querer guerrear as suas guerras. Nós cantamos uma canção sempre aqui, talvez podemos cantar no final aqui. É Ele que batalha as nossas batalhas, as nossas guerras. Então entenda, ali não se tratava do exército terreno, senão o exército celestial. E quando escutar o som da marcha, este é o exército celestial lutando no reino espiritual, Davi, a teu favor. Deus está falando com Davi, Davi, assim que você lutar no teu nível, eu irei lutar no meu nível. E quando, amados, nós lutamos juntos,
Aquele que queria bloquear a Davi para que não avançasse, é derrotado tendo que abrir espaço. E quando você entende isso, quando você faz a tua parte, buscando estratégia, lutando no teu nível, o Senhor vai lutar no nível dele. Isso vai formar uma combinação insuperável. E aquele que se levanta para te bloquear, ele é vencido, vai ter que abrir espaço para que você possa progredir, você possa caminhar e ir muito mais além. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. O Senhor fala a você nessa noite: eu sou o teu Deus, eu dou o Deus da ruptura, aquele que te leva a um tempo novo, a uma nova estação, a uma nova jornada, a um tempo de avanço. Levante a tua mão e diga aleluia. Talvez está numa batalha nesse momento, mas eu quero declarar: você não está lutando só. Há um exército de Deus que está por cima. E enquanto você trabalha e peleja no teu nível, Deus vai pelejar e trabalhar no nível dela. E que teus ouvidos espirituais possam ser abertos nessa noite. E você já possa ouvir o som dos exércitos sobre as copas das árvores, sobre a copa dos balsameiros. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. É assim que se definem as nossas batalhas. E o Senhor diz aqui: quando ouvir esse som, saberá que eu estou indo adiante de ti. Ele diz a Davi: depois que você vê isso, você irá então. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para Davi: deixa eu ir primeiro. Eu indo primeiro, você vai atrás. Diga ao seu vizinho: você precisa deixar Deus ir primeiro. E você vai atrás. E quando você opera dessa maneira, você vai ser bem sucedido. Será bem mais fácil para você. Levanta tua mão e diga: será bem mais fácil para mim, quando eu permito que Deus esteja indo por primeiro. Portas se abrirão para você. Clientes baterão na tua porta. As suas vendas vão aumentar. Mas deixe que Deus vá primeiro. Você vai na retaguarda. Olha a estratégia que ele deu a Davi. Você não irá lutar. Deixa eu ir primeiro, você vai atrás. E quando você ouvir o som, aleluia, do exército celestial sobre os balsameiros, aí é que você vai. Você vai na retaguarda, porque a batalha já estava ganha. Tudo já estava feito. Deus fala a você nessa noite: deixa-me ir primeiro. Quem está passando batalhas aqui? Vá na retaguarda, deixa o Senhor ir primeiro. Verso 21. Estamos terminando já. Minha esposa já deu uma risadinha. Quando estamos terminando com esse termino, vem meia hora pela frente. Isso é normal para aqueles que têm o dom da palavra eterna. Começa e nunca termina. Veja o verso 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos. E Davi e os seus homens os levaram. Parece aqui uma frase fora de contexto. Era uma guerra, não era? Dos filisteus contra Davi e o exército do Senhor. E numa guerra, o que você leva? Escudos, que mais? Armas. Mas levaram ídolos. Pergunta ao seu vizinho: por que eles levaram ídolos e não armas? Esses ídolos aqui eram os deuses de guerra. E eles confiavam que esses deuses dariam a eles vitória. Só que aconteceu o contrário. Quem venceu? O povo de Israel. Aqueles que servem o único Deus verdadeiro.
Aleluia. O nosso Deus é o homem de guerra, Ele que nos dá vitória. Foi frustrante, porque os deuses deles nada puderam fazer. As tuas habilidades, aquilo que você crê, naquilo que você confia, aparentemente, nada pode dar vitória a você. Nada pode fazer você. Somente a vitória vem através do Senhor. Eles levaram seus ídolos lá para o campo de batalha, porque pensavam que ajudariam a obter a vitória. E aconteceu totalmente ao contrário. Olha bem para o seu vizinho aí, faz um olhar de ovelha para ele. Diga assim: o teu verdadeiro Deus, é Ele que vai com você nas batalhas. E é no meio da batalha, amados, que se manifesta aquele que nós cremos. É no meio da batalha que ele se manifesta. Os amigos de Daniel foram para a fornalha. Daniel foi para a cova dos leões. O Senhor os livrou aonde? Dentro da cova. Livrou os amigos aonde? Dentro da fornalha. Diga ao seu vizinho: Deus não vai livrar você da fornalha, mas vai livrar você na fornalha. Aleluia. No tempo da batalha, você experimenta aí a vitória de Deus. Glória a Deus. Os israelitas, eles conseguiram avançar, rompendo todas as muralhas dos filisteus. Porque antes, nas copas das árvores, houve um rompimento que avançou. Não era visível aos olhos deles. Eles não podiam ver isso. Mas era a chave para o avanço daquele povo. Algo que você não pode ver hoje. A fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que nós esperamos. Não daquilo que você vê. E Paulo declara: andamos por fé e não por vista. Ouviu o ruído sobre as copas, não significa que você vai ver alguma coisa. Eles não viram nada, mas ouviram o ruído. E creram naquilo que Deus havia falado. Aleluia. Antes de você avançar no campo natural, exterior, você precisa avançar no mundo espiritual. Pergunta ao seu vizinho: você está pronto para avançar no reino espiritual? Diga-lhe: você precisa ouvir o som sobre as árvores. Glória a Deus. Eu não sei nessa noite, talvez o que tenha estancado você é o medo, a resignação. Sabe o que é resignar? Achar que nada mais pode acontecer comigo. Estou fadado à derrota total. Outros estão mergulhados no ciclo de decepção. E eu vejo que a decepção é o que mais traz resignação sobre as pessoas. Em nossos dias, quantos se tornaram anti-igrejas? Não querem nem servir o Senhor mais, sabe por quê? Estão mergulhados lá na decepção. E o Senhor quer tirar essas vidas desses poços. Aleluia. Deus quer trazer a você um novo nível de fé. Fé para você declarar: Deus quer fazer algo novo em minha vida. Deus mandou seus exércitos sobre aquelas árvores. E eu já posso ouvir o marchar das hostes celestiais que terão livramento para mim. Você precisa de fé para um novo trabalho. Fé para crer que o teu casamento não está predestinado a uma história familiar pela tendência e inclinações que houveram lá sobre os seus ancestrais. Fé para não viver mais como viveram os seus antepassados. Fé para continuar tendo o hábito que você tem, o vício que tem te acompanhado por anos. Fé para crer que o Senhor tem para você uma nova história, uma nova oportunidade, quando os outros dizem: com você é impossível, para você nada mais se pode fazer. Deus sempre tem uma porta aberta. Aleluia. Talvez o avanço que você precisa hoje é um novo trabalho, algo que aconteça lá no teu interior, uma libertação da decepção, uma libertação do medo.
Deus quer trazer essa experiência de maneira forte a você. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, e você vai ver todas as vezes que Deus chamou alguém a avançar. Moisés, Josué, no livro dos profetas, todas as vezes que Deus chamou eles a um desafio, sempre você vai encontrar uma frase em seguida: eu sou contigo, eu estarei contigo. Então você não vai sozinho para essa batalha. Davi teve uma vitória tão tremenda, porque ele ouviu Deus, ouviu as estratégias, consultou o Senhor, teve um discernimento espiritual. Aqui nós vemos de maneira tão clara uma estratégia de guerra. E como é importante nós conhecermos as estratégias de guerra. Livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, livro de Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, fala muito de guerras no âmbito natural. Mas lá atrás sempre terá princípios espirituais que o Senhor quer nos ensinar através daquelas narrativas. Eu quero convidar você que fique em pé em nome de Jesus. Talvez está passando por uma oposição, por um tempo de guerra. E você, mas Senhor, não tem brecha, não tem nenhuma legalidade, por que isso? O diabo sabe aonde você vai chegar. Na última viagem que fizemos a Portugal e Espanha, o nosso objetivo em Portugal foi ministrar, levar a revelação do reino de Deus. Era algo que foi marcado quase um ano antes, de uma maneira muito sobrenatural. Estava em casa de manhã trabalhando no computador, me veio uma das igrejas ao coração, lá de Portugal, onde havíamos ministrado. Passou 2 dias, 2 dias. Pela manhã eu recebo uma mensagem. O pastor estava no culto. E o Espírito Santo falou que vocês têm que voltar aqui. Algo precisa ser desatado aqui na igreja. E precisamos que vocês venham aqui. Sim, nós vamos, já marcamos a data. Compramos passagem. E os meses foram se passando. E de repente, ele nos procurou, pediu uma apostila do assunto que seria ministrado. Pediu uma série de coisas, uma arte. A nossa equipe aqui da igreja fez uma arte, mandamos. Tudo prontinho. Com passagem comprada, tudo. De repente vem um silêncio. Disse, meu Deus, o que está havendo? 2 meses, nenhum comunicado. 1 mês. Quando faltava ali umas 2 semanas e meia, 3 semanas, o pastor Hamilton e Neuci foram conosco. Já tinha falado para eles, não sei o que está vendo. Começaram a orar. Eu cheguei a ligar lá para o pastor Luiz Hermínio. Disse, olha, a gente tinha uma agenda lá, mas não estamos recebendo nenhum contato. Disse, não, vai na nossa igreja lá. Tinha 2 igrejas para a gente pegar, ligado ao ministério lá do apóstolo Luiz Hermínio. Disse, olha, apóstolo, vou esperar um pouquinho. Vamos ver se vem algum contato de lá. Se não vir, a gente vai ministrar aí. Nesse ministério ligado a vocês, então. Aí de repente conseguimos um contato. Disse, não, está tudo certo. No entanto, aqui a gente está com as reformas, né? E não deu tempo para comunicar com vocês. Aí foi tudo apaixado, né? 1 semana basicamente, para os últimos detalhes. Fomos lá, foi uma bênção. Agora a pastora de lá ligou para minha esposa. Essa semana desatou algo tão tremendo na igreja, uma multiplicação poderosa, numérica. E eles terão que reformar aquele salão mais uma vez, de tanta gente que veio depois que passamos ali. Deus tem dado uma graça de passarmos por alguns lugares onde acontece algo muito sobrenatural.
Agora, o inimigo sabia e começou a usar até a parte da comunicação para bloquear. Agora, nós buscamos sempre estratégia de guerra. Fui orar, falei para o pastor Hamilton, olha, vamos orar. Tem um plano B. Se não tivermos na igreja, nós vamos lá nas igrejas lá ligadas ao Luiz Hermínio e vamos ministrar lá então. Nós fomos, pisamos, e o inimigo foi derrotado, o plano de Deus foi cumprido ali. A batalha talvez está passando hoje, é uma indicação daquilo que Deus tem lá na frente, do nível que você vai chegar. Não se conforme em viver da maneira que você está vivendo. Porque se alguma pessoa está no deserto e se conforma, Deus vai permitir sim que ele viva, sabe aonde? No deserto. Se você não deseja ir mais além, não deseja avançar, é nesse nível que você estará. Que o Senhor desperte no teu coração o desejo de avançar. Vamos adorar o Senhor. Depois quero orar, quero ministrar algumas pessoas aqui nessa noite. Me vem ao coração fortemente algumas pessoas precisam romper ciclos nessa noite aqui. Ciclos antigos, contínuos, precisam ser quebrados para você poder avançar. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. É assim que luto minhas guerras. 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. É assim que luto minhas guerras. 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 Talvez você precise de um rompimento, uma ruptura em alguma área da tua vida. Há um bloqueio na tua área econômica. Há um bloqueio na tua caminhada. Parece que as coisas não são desatadas. Quem sabe há algum hábito vicioso em tua vida, por mais que você luta, não consegue se libertar disso. Há problemas contínuos no teu relacionamento familiar, problemas com os filhos. Quem sabe no teu caráter existem marcas, falhas que são constantes. Sentimentos, as tuas emoções desajustadas. Talvez está mergulhado num poço de decepção. Isso vem já há tempo, há anos, de uma maneira contínua. De quando em quando vem explosões de ira, uma forte tendência a ciclos de depressão.
portas que se fecham, quando parece que tudo vai dar certo, tudo está engatilhado, vem uma triste notícia de que aquilo não vai acontecer. Isso vem se repetindo constantemente. Tentativas frustrantes. Você precisa sair desse ciclo. E o Deus poderoso é aquele que não somente é salvação a nós, nos liberta do pecado, mas Ele é o Deus do rompimento, aquele que rompe esses ciclos antigos. Você precisa chegar ao teu Baal Perazim nessa noite. E nós queremos ministrar a você, se você está nessa condição. Por favor, sai do seu lugar, vem à frente. Esse momento aqui é muito profético, nós queremos orar por você. Santo é o nome de Jesus. Pode vir. Vou chamar o ministério pastoral da casa, possa vir. Ora, baixacatarabassara, catarabacanderebequetaramama. O Senhor tem estratégia adequada para você. Que os teus ouvidos espirituais sejam abertos hoje para ouvir a estratégia de guerra. Na primeira vez, Davi perguntou: Senhor, pelejarei contra eles? Eles serão entregues nas minhas mãos? O Senhor diz: vai, peleja, eu entregarei nas vossas mãos. Mas a segunda vez a estratégia foi outra. Subirei? Não. Aleluia. Naquele momento Davi tinha que experimentar algo vindo do céu, experimentar que a batalha é do Senhor, e o Senhor iria à frente, iria por primeiro, e Ele iria então na retaguarda. Por isso ele foi bem sucedido. O diabo sabe aquilo que está destinado para você. O diabo sabe o nível no qual você vai caminhar. Ele vai fazer de tudo para tentar estancar. Eu coloco diante de ti cada vida nessa noite e peço que o Espírito do Senhor venha e rompa com as cadeias hoje. Rompe, Senhor, com os grilhões de ferro. Rompe com os grilhões de bronze. Rompe os céus e desce, Senhor, em nome de Jesus. Toda enfermidade que tem vindo, em nome de Jesus, de maneira profética, eu quero amaldiçoar essa doença, essa enfermidade, porque isso não vem do Senhor. Ciclos de enfermidade são quebrados hoje. Não importa se veio de uma maneira geracional, não importa se veio com uma herança espiritual. A tua palavra declara lá em Gálatas capítulo 3 que na cruz do Calvário Jesus fez maldição por nós. Isso nos dá autoridade para declarar uma palavra de cura, uma palavra de quebra. Pai, todo desajuste emocional seja rompido hoje. Esses ciclos de desajustes sobre aqueles que estão online também seja rompido em nome de Jesus. Começa a haver uma harmonia, Pai. Começa a haver uma harmonia entre o corpo, a alma e o espírito, completamente alinhados, completamente ajustados para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Pai da glória, traz, Senhor, um rompimento na área econômica, na área de trabalho, na área de negócios. Ninguém é destinado a viver de maneira contínua num clima de derrota, num clima de escassez, mergulhado em miséria. Não, Senhor. Que seja quebrado isso. Senhor, Tu és o Deus do rompimento. Tu és o Deus da ruptura. Cada um chega a seu Baal Perazim nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Vida espiritual que tem estado estéril é rompido hoje em nome de Jesus. Para um tempo de abundância, para um tempo de frutificação. 2023 é o ano da frutificação. Por isso toda a esterilidade é quebrada nessa noite. Em nome de Jesus, estamos declarando de maneira profética aqui nessa noite, Pai.
Visita cada casa agora. Que haja os céus abertos. Pai, quero declarar, já podemos ouvir sobre a copa dos balsameiros. Oh, som de guerra, o exército de Deus, uma forte visitação angelical, porque do Senhor é a guerra, o Senhor é homem de guerra, é Ele que batalha as nossas pelejas, é Ele que batalha as nossas guerras, e nós queremos declarar isso nessa noite, em nome de Jesus. Começa a trazer um nível de fé, Pai, imparte um novo nível de fé agora sobre os corações. Fé para vencer, fé para ir mais além, fé para crer naquilo que o Senhor pode fazer, fé para marchar para uma nova estação, fé para abraçar uma nova oportunidade. Quando todos dizem que é impossível, quando todos dizem que não dá, aleluia. Ora baixacataraba sarabacataraba sanderebequeteriba babarabasai riondaraba chacarabaraba sarababaraba sarabama riandere cotossoro cotossorobo coraba sereba catarama candere bebere bababaraba racataraba socarabasai. Rompemos com o cerco do inimigo nessa noite. Rompemos com as mentiras do diabo. Rompemos com tudo aquilo que tem ofuscado a visão. Aleluia. Oh, hoje você desce a fortaleza. Hoje você está descendo a fortaleza. Davi desceu a fortaleza para indagar de Deus. Ele não confiou na sua habilidade, ele não confiou na sua estratégia própria, mas queria receber algo da parte do Senhor. Ele labaralabasaca tarabacharabacatarababá rimaca. Santo é o nome de Jesus. Ciclos de frustração nos negócios, os ciclos contínuos de frustração no teu trabalho, declaramos são quebrados hoje em nome de Jesus. Ribalabachaca tarabasacaraba ribababa. Santo é o nome de Jesus. Santo é o Senhor. Oh, céu desci, deixa o céu descer. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Deixa o céu descer. Vem, desce, Senhor. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce, Senhor. Rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Que a tua presença venha sobre essas vidas. Rompemos com os ciclos de esterilidade, os ciclos de aridez, e é um tempo de águas vivas, águas do teu Espírito. Que a tua presença venha como orvalho, que a tua presença venha como chuva serôdia sobre essas casas, como chuva serôdia sobre essas vidas, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Carabasaca tarabacharababa. Oh, sim. Desce, Senhor. Desce, Senhor. Desce nesse lugar. Desce sobre essa vida. Desce em cada casa. Desce em cada família. É o poder em nome de Jesus. Desce na área do trabalho, desce na área econômica, desce no casamento, desce na área emocional. É o poder. Aleluia. É agora pra sempre. Amém. Pois Deus sim. É o reino teu. É o poder e
céu diz sim. Isso o céu diz. Marque o dia de hoje. Marque a data de hoje. Se possível, pega um papel e escreve a data de hoje. Coloca lá dentro da tua Bíblia. Não demorará muito tempo, não demorará muitos dias, e você vai lembrar dessa noite. Hoje é uma noite de rompimento aqui. Os ciclos antigos estão sendo destruídos, estão sendo rompidos pelo Senhor, o Senhor das rupturas, aquele que rompe. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Não há crise econômica, não há crise de trabalho que possa afetar tua vida, porque para o justo sempre haverá uma porta aberta. E quando uma porta aparentemente se fecha, é porque Deus tem uma maior, porque Deus tem uma melhor. Os planos de Deus jamais serão planos de segunda categoria. Deus sempre tem o melhor para você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Você tem exatamente o Deus que você crê. Se você crê que Deus somente Ele perdoa os teus pecados e te leva para o céu, é assim que você vai viver. Mas se você crê que Deus é aquele que opera além daquilo que pedimos, além daquilo que imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós, é esse Deus que você terás, porque é esse Deus que você crê. Aleluia. Crianças cheias do Espírito Santo. Quando o mundo está querendo pegar as crianças da mais tenra idade, pai, mãe, que tem olhos proféticos, eles vêm mais além e vão legar algo para a sua descendência, para os filhos, filhos que serão cheios do Espírito Santo. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Vejo claramente no meu espírito. É uma de duas coisas. Ou alguém que está vendo aqui essa transmissão, ou ele vai ver durante os próximos dias. Essa pessoa está em vista de perder o que tem. Perder teu carro, perder tua casa. Mas o Espírito do Senhor fala a você nessa noite. Simplesmente caia naquele que pode todas as coisas. Abre o teu coração e olhe para Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Shaddai, aquele que nos dá as coisas muito além, de maneira abundante. Esse é o significado da palavra Todo-Poderoso. É a palavra El Shaddai no hebraico, o todo suficiente. Creia nesse Deus. Há um milagre que Deus vai desatar na tua direção. Eu não sei como, nem você sabe, mas Deus sabe. Deixa que Ele vá primeiro. Que nessa noite você já possa ouvir sim o som aí das hostes sobre as copas dos balsameiros. E você não vai perder esses bens em nome de Jesus. Essa casa continuará nas suas mãos. Esse carro que Deus te deu, você não vai perder. Essa palavra é especificamente para alguém, mas se tiver mais pessoas na mesma situação, ela tem um poder, tem valor sobre a tua vida também. Essa pessoa pode nos mandar uma mensagem lá no canal da igreja aí, na nossa rede social. Vamos poder
liberar oração sobre você também. Aleluia! Santo é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Há uma atmosfera aqui extraordinária. A presença do Espírito Santo. Vidas estão sendo tocadas de maneira poderosa. E quando somos tocados pelo Espírito Santo, algo está sendo gerado lá no nosso interior, lá no nosso espírito, como também algo é gerado no mundo espiritual. Propósitos são definidos
em momentos como esses. São momentos muito especiais em que a presença de Deus vem. É um momento muito profético, ninguém planeja, mas o Senhor vem. Os céus são abertos, os céus se rasgam sobre nós e a sua glória vem. E essa glória nos impulsiona a caminhar realmente de glória em glória. Que você tenha uma semana extraordinária. Que essa semana seja de fato uma semana de avanço, onde você vai avançar. Aqueles que estão em casa, que seja uma semana de você ser impulsionado para uma nova temporada, é uma nova estação. E essa nova estação te levará a outras estações, não mais ciclos antigos contínuos, porque quem trabalha em cima dos ciclos contínuos negativos é o diabo e suas hostes. Mas atrás das jornadas, atrás das estações, está a boa mão do Senhor, que quer nos levar, sim, de estação em estação, de fé em fé, de glória em glória, de jornada em jornada. Deus abençoe a tua vida de maneira poderosa. Temos a cantina aqui, vamos aproveitar ainda tendo tempo de comunhão, em nome de Jesus. Não saia para casa sem ter um tempo de comunhão, sem abraçar, conversar um pouco. Somos a família de Deus e queremos viver aqui como família. A comunhão é um dos lastros aqui dessa igreja, em nome de Jesus.